Pergunta 394. Nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que habitam não se veem premidos pelas necessidades físicas, pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? Relativa é, em geral, a felicidade. Sentimos-la mediante comparação com um estado menos ditoso, visto que, em definitivo, alguns desses mundos, se bem melhores do que o nosso, ainda não atingiram o estado de perfeição. Seus habitantes devem ter motivos de desgosto, embora de gênero diverso dos nossos. Entre nós, o rico, conquanto não sofra as angústias das necessidades materiais como o pobre, nem por isso se acha isento de tribulações, que lhe tornam amarga a vida. Pergunto então, na situação em que se encontram, os habitantes desses mundos não se consideram tão infelizes como nós, em que nos vemos, e não se lastimam a sorte, olvidados das existências inferiores que lhes serviram de termos de comparação? Cabe aqui respostas distintas. Há mundos entre os que falas, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Esses compreendes, podem e sabem apreciar a felicidade de que Deus lhes permite fluir. Outros há, porém, cujos habitantes, achando-se, como dizes, em melhores condições do que vós na terra, não deixam de experimentar grandes desgostos, até desgraças. Esses não apreciam a felicidade de que gozam, pela razão mesma de se não recordarem de um estado mais infeliz. Entretanto, se não a apreciam como os homens, a apreciam como espíritos. Nós sabemos o quê? Que existem gradações entre os mundos. Por exemplo, o mundo de provas e expiações há 10.000 anos atrás é muito diferente do mundo de provas e expiações há 5.000 anos atrás. Como é diferente do mundo de provas e expiações hoje. Como será diferente do mundo de provas e expiações daqui a 200 anos. Cada época, as condições do mundo vão divergindo. Então, claro, se você está no mundo, transitando para o mundo feliz, as vicissitudes da vida terrena são mínimas e desnecessárias. Então, eles recordam o passado. Nós que estamos no estado mais primitivo, que trazemos uma carga de equívocos perante as leis, necessitamos dessa pausa, necessitamos dessa transição. Assim como foi usada, a ideia de quem está muito na treva, se você acende o holofote naquela pessoa, chega a doer. É exatamente isso. Então, às vezes, uma vida de muitos equívocos, são necessárias várias encarnações até que ele consiga quitar uma única encarnação de equívoco. Então, o esquecimento do passado é importante para que o espírito possa gradativamente arrepender, expiar e reparar cada falta. Então é importante entender a necessidade do esquecimento do passado, porque para aquelas pessoas que têm uma vida mais ou menos neutra, que errou pouco, o esquecimento do passado não é tão importante e necessário como aqueles que erraram muito. Então, à medida que a gente vai recuando na história da humanidade, mais os seres tendiam a errar muito. À medida que a gente vai avançando na história da humanidade, a tendência a necessidade de esquecer vai diminuindo. E isso se vai diminuindo, os corpos vão sendo menos materiais e o espírito vai cada vez mais em vigília, tendo a oportunidade de voltar e ver os erros do passado.
Continua. No esquecimento das existências anteriores transcorridas, sobretudo quando foram amarguradas, não há qualquer coisa de providencial e que se revela a sabedoria divina? Nos mundos superiores, quando a sua recordação já não passa de um pesadelo longínquo, é que as vidas desgraçadas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, a lembrança de todas as que tenha sofrido não agravaria as infelicidades presentes? Aquilo que nós falamos. Imagina um Hitler querendo se reconciliar com a lei divina, mas tendo toda aquela carga, a sua mente o tempo todo ali perturbar os próprios raciocínios. É um tormento. Então ele vai ter a oportunidade de passar por vicissitudes, vidas miseráveis, mas sem essa carga dessas lembranças que alguma coisa vão aparecer, mas não vai vir tudo, de tudo ao mesmo tempo. Então, pessoas verdadeiramente cruéis, né? Aí vem a bondade de Deus. Não que eles não vão ter que resgatar e reparar tudo, mas que ele vai ter a oportunidade ao seu turno de reparar todas elas. É exatamente isso. Essa é a bondade de Deus. Concluamos, pois, daí que tudo o que Deus faz é perfeito e que não nos toca criticar-lhes as obras, nem lhe ensinar como deveria ter regulado o universo. Exatamente, quando nós falamos Deus aí, Deus permite, é a lei, são as leis naturais que se impõem, as leis naturais que se impõem. Continua. Gravíssimos inconvenientes teria o nos lembrarmos de nossas individualidades anteriores. Em certos casos, humilhar-nos-ia sobremaneira. Em outros, nos exaltaria o orgulho, peando-nos em consequência o livre-arbítrio. Para nos melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que é necessário e basta. A voz da consciência e os pendores instintivos. O que nós temos? A voz da consciência, que é um pensamento, e os pendores instintivos, que de alguma forma mostra quem somos. Priva-nos do que nos prejudicaria. Acrescentamos que, se nos recordássemos de todos os nossos precedentes atos pessoais, igualmente nos recordaríamos dos relativos aos outros homens, do que resultaria talvez os mais desastrosos efeitos para as relações sociais. E não vou dar emprego para fulano não, ele já me roubou na outra encarnação. E não vou dar oportunidade que fulano é mó traíra, mó talarico. Não, imagina, fulano de tal é ladrãozinho, cuidado com ele. Ele nasceu agora, gente, uma criancinha tá brincando ali, puxa não, ele é ladrão, isso aí não vale nada. Já pensou? Que vida seria? Então, essas questões são importantes. Nem sempre podendo honrar-nos de nosso passado, melhor é que sobre ele um véu seja lançado. Isto concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos acerca dos mundos superiores à Terra. Nesses mundos, onde só reina o bem, a reminiscência do passado nada tem de penosa. Tal é a razão porque neles a criatura se lembra de suas antecedentes existências, como nos lembramos do que fizemos na véspera, quanto à estada que se possa ter feito em mundos inferiores. Não passará então, como dissemos, de mau sonho. É aquela questão, né? Lembra aquele dia que você fez uma grande arte e sua mãe queria te bater. Aí hoje que você já passou, já superou, aquilo já não tem mais importância na sua vida, você lê, você lembra e até ri. Porque não tem uma consequência direta na vida atual. Aqueles que já chegaram na segunda ordem veem seus passados, veem seus equívocos, mas sabem pela lei de justiça, de amor e de caridade que eles expiaram, se arrependeram e repararam cada mal,
portanto, estão quites perante a lei divina. Por isso mesmo, não tem motivo de chorar, de se entristecer. Pelo contrário, tem motivo de se alegrar, porque Deus, na sua infinita misericórdia, permitiu que o ser mais vil, mais abjeto que possa ter sido, hoje se encontra resplandecente de luz, porque aprendeu a viver segundo a lei de justiça, de amor e de caridade. É exatamente isso.